Olá pessoal, sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, mais uma ação e reação nessa sexta-feira de tempo nublado, até um friozinho assim para os padrões dos moradores da Baixada Santista. Você que acompanha o programa de fora da Baixada, tempo nublado em Santos, um friozinho, frio, um tempo normal, não está quente, né? Um tempo nublado. Hoje eu estou aqui nessa sexta-feira com o João Vilela, advogado, empresário e pré-candidato à Prefeitura de Santos pelo Partido Novo, né? Santos planeja reabrir o cenário e quinta-feira voltarem às atividades, né? É uma coisa complicada. Onde eu estava lendo o artigo do Estado de São Paulo, que ele comenta que a nação não manda no Estado, ou seja, pelo nosso maior tribunal, o presidente Jair Bolsonaro, os seus ministros não podem mandar no Estado, quem manda é o governador, tá certo. Aí o governador fala uma coisa, o prefeito fala, não, aqui eu vou reabrir antes. Então virou uma bagunça, né? Ou seja, o presidente não manda no governador, o governador também não manda no prefeito, entendeu? Então a gente sabe, é gráfico, é pandemia, é o gráfico 1, gráfico 2, então vira uma coisa, vai voltar, não vai voltar, nós vamos avaliar semana que vem, fecha a rua, abre rua. Isso mais em São Paulo, né? Faz rodízio, não faz rodízio, hospital de campanha que usa, que não usa, respirador, ficou uma bagunça generalizada, né? Boa tarde, João Vilela, tudo bem? Boa tarde, doutor Filete, boa tarde a todos, um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, o Santos planeja reabrir o cenário na quinta-feira. O Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino deve estar pensando em estar jogando lá na Austrália, na Áustria, né? Porque a federação combinou que os times não iam treinar, a Federação Paulista, e o Red Bull Bragantino já voltou, né? Já voltou o Flamengo e já voltou o Red Bull Bragantino. Eu sempre nos programas esportivos comento que eu acho que o futebol, não o jogo, mas os jogadores deviam treinar. 3 goleiros e um treinador de goleiro, com distanciamento, chega cada um no seu carro, depois vai tomar banho na sua casa. Eu acho que os times deveriam voltar a treinar. Pô, treina a defesa, treina o ataque, separadamente de 4 em 4, de 5 em 5 e tal, porque é uma atividade que quando voltar depende do cara estar bem condicionado, né? A profissão da pessoa. Entendeu? Então, mas a Federação Paulista proibiu, mas o Red Bull Bragantino voltou a treinar, está dando o maior problema, reclamação pra caramba. E no Rio de Janeiro, o todo-poderoso Flamengo, né, que perdeu o patrocínio maior do banco na sua camisa, né? O banco falou que não vai renovar em virtude da pandemia. Não vai renovar, o Flamengo voltou a treinar e o Jorge Jesus renovou. O português renovou por uma montanha de dinheiro aí para ficar no Flamengo até junho do ano que vem. O governo pode renovar o benefício por mais 2 meses, mas em vez de R$600 e 1.200 para as mães solteiras, de 600 e 300, né? Reduzido pela metade por mais 2 meses. O João Vilela, nós vamos falar hoje sobre liberdade econômica, sobre economia. No programa passado do João Vilela, ficou faltando uma pergunta que chegou 2h31 e o João não conseguiu, né? Mas nós vamos responder hoje. Eu acho que foi o Elton que mandou, ou o Wilson, sobre a liberdade econômica, como é que você vê o comércio reabrindo, o shopping, e também naquela questão dos fechamentos, né? Eu passei no banco aqui agora, no Banco Itaú, do Canal 3, o Washington Luiz, em Santos, e tinha uma fila enorme. Eu passei na Presidente Wilson de manhã, no Banco Itaú e no Bradesco, 7h30 da manhã, uma fila enorme. O banco abre às 10, 7h30 já tem fila. Não sei, reduziu o horário do banco das 10 às 2, né? Outro dia eu fui no Personalité, das 10 às 2, era das 10 às 4, eu não sei, parece que as pessoas reduzem o horário, diminuem o ônibus da rua, diminui tudo, parece que junta mais, então é tanta coisa que eu não entendo. Se você diminui o ônibus vai mais aglomerado, e as pessoas que pegam ônibus estão dizendo que os ônibus estão mais cheios. Se você diminuir o horário do ônibus, mas o banco está sem funcionário, beleza. Os funcionários que têm que ficar em casa ficam, paguem horas extras para os outros, só entra de 10 em 10, porque o funcionário não é obrigado a atender 15 caras ao mesmo tempo, não dá também, mas entra só de 10 em 10, 5 em 5 e tal, mas amplie o horário, porque você vai atender o mesmo número de pessoas e de repente você vai distanciar mais ainda, né? Eu não entendo geralmente menos ônibus em algumas cidades, para aglomerar mais. Não entendo redução de horário de banco para aglomerar mais. Eu não entendo, mas na minha empresa o horário é o mesmo. É o mesmo? Tem horário de tarde, a gente pôs 3 médicos. Às vezes um médico fica lá respondendo o WhatsApp da clínica. Mas a pessoa chegou, entra. Para que evitar aglomeração? Porque o João Vilela vai lá levar o cachorro dele. Se ele vê muita gente,
caramba, não vou ficar aqui não, tal. Se ele vê pouca gente, ele entra, vai lá, vê o que tem, é mais fácil. A pessoa de terceira idade às vezes leva lá meio, deixa no carro, manda um enfermeiro buscar, tal, fica mais tranquilo, fica mais flexível. Então eu acho que, não sei, essas normas, eu queria que o João Vilar discutisse sobre a liberdade econômica e sobre essa questão, como é que o comércio vai voltar na sua expectativa no Brasil, em nossa região da Baixada, e também a questão desses horários, menos ônibus, rodízios, ruas fechadas, principalmente na capital, né? É nessas horas, Filete, que a gente vê como que a gente tem gestores muito ruins. Infelizmente, um nível de capacidade mínima de raciocínio muito ruim. Veja, vamos começar por São Paulo, né? Ali eles fizeram primeiro aquele bloqueio sanitário, pararam as ruas, colocaram lá um monte de faixa, pessoas segurando placas para ficar em casa, como se quem estivesse saindo ali de São Paulo fosse para passeio. Eram pessoas que estavam necessitando ir trabalhar para os lugares essenciais, como hospitais, por exemplo, polícia e tudo mais. Já foi uma coisa burra, completamente burra. Depois vieram com aquela ideia de fazer aquele rodízio, dia sim, dia não, que abarrotou o transporte coletivo. Abarrotou o transporte coletivo. O resultado, uma semana depois, 153 motoristas de ônibus com Covid. Abarrotou, foram 300 mil pessoas colocadas a mais num transporte coletivo que é precário. Também tiraram, porque não deu certo. Na outra semana eles vieram com a belíssima ideia de fazer aquele feriadaço. Ah não, com feriadão nós vamos resolver. E aí nós vemos resultado aqui na Baixada, no interior, contaminaram tudo mais, que as pessoas saíram de São Paulo e virou aquele caos que era previsível, muito previsível. Agora, claro que a burrice tem que continuar, porque nós estamos na quarentena burra e agora nós estamos na burra 2, que não é mais inteligente, que é burra 2. Quando você fala que ia ser quarentena inteligente, presume-se que a anterior era burra. Então, vamos lá. Agora eles querem fazer a redução dos horários. Em vez de aumentar os horários e expandir para você ter menos contato com as pessoas, então eles reduzem o horário e reduzem as pessoas. E assim foram nos lugares que têm sido feitos. As feiras aqui, como estavam fazendo antes, também colocaram lá 2 cavaletes, uma fita, então você não tinha como você pegar, juntaram todas as pessoas junto. São pessoas que infelizmente não têm noção. Transporte coletivo. Aqui, em vez de você reduzir ou até parar o transporte coletivo, falar, ninguém vai no transporte coletivo mais porque é perigoso. No começo, lá atrás, era isso para ser feito. Quem fez isso? Florianópolis. Florianópolis é muito parecido com Santos. Florianópolis é uma ilha, tem uma densidade populacional muito próxima à nossa região, regionalmente falando. É uma cidade forte, uma cidade grande, verticalizada em muitos lugares. Vejam, eles proibiram o transporte público. Já voltou o comércio e não voltou o transporte público ainda. Eles querem que vá de carro, de bicicleta, de qualquer forma, menos transporte público. Agora vai começar a voltar o transporte público, só que com 40% apenas da lotação dos assentos. Em Santos, infelizmente, reduziram a frota de ônibus. Vou repetir. Reduziram a frota de ônibus. E o que aconteceu? Lotou. Ontem mesmo tinha uma reportagem da TV Record mostrando os ônibus abarrotados de gente. É só passar em qualquer ponto de ônibus, quem não anda de ônibus, e veja a quantidade de pessoas que estão no ponto esperando. E reduziram o número de ônibus. Coisas que realmente tem qualquer problema maior de administração, não é possível. Resultado, nós estamos hoje com 500 mortes totalizadas da Covid. 500 na Baixada Santista. Nós estamos nos piores picos do mundo. Eu não estou falando do Brasil, não. Do mundo. Santos é uma das cidades mais complicadas do mundo. Fizeram os hospitais, em vez de construir um hospital de campanha em apartado, como todos os países do mundo, desde 15 de janeiro que a China fez isso, porque ela mostrou que tinha que fazer dessa forma, e falava que tinha que fazer dessa forma, hospitais planos, sem elevador, tem que fazer tudo junto, não pode misturar, tem contaminação cruzada. Falaram várias vezes, desde 15 de janeiro, que tinha contaminação cruzada, que não poderia utilizar hospitais de outras coisas para hospital. Tem que fazer hospital de campanha para Covid. Tá bom. Fizeram? Não. Separaram em 10 lugares diferentes para contaminar bastante, contaminação cruzada foi forte. Aí você vai vendo as atitudes, é feira, é ônibus, essa contaminação cruzada, é falta de consciência de como que tem que fazer a coisa certa.
testagem com testes de baixa qualidade, que não foram aprovados pelo FDA americano, e assim você vai juntando. Gastaram 153 milhões já de reais aqui na Baixada Santista, só para vocês terem uma ideia. Maior parte desse volume veio dinheiro do governo federal, que todo mundo reclama, mas é quem manda o dinheiro, não manda nada, mas manda o dinheiro. E você vê o resultado, 500 mortos, nossas curvas só subindo aqui na Baixada, cada dia tem aumentado, não tem reduzido, nós não chegamos nem no pico. E você olha para Florianópolis, que fizeram tudo como deveria ser feito. Hospital de campanha, que nem foi usado por sinal, cancelaram transporte coletivo, cancelaram grandes lugares, porque hoje você pega um hipermercado desse que nós temos aqui, é um shopping lotado. Fizeram uma restrição muito maior. Resultado, faz 30 dias que Florianópolis não tem uma morte por Covid. 30 dias sem nenhuma morte. Sabe quanto teve o total até agora? 7 mortes. Está voltando a reabrir. Então, nós temos que pensar o que foi feito certo e o que foi feito errado. Tem coisa que não é lógica, Filete. E o que é mais ilógico lá ainda... Vocês fecharam os supermercados, né? Fecharam tudo no começo, tudo. Tipo foi um blackout. Outra coisa, é importante blackout falar. Deveria ter sido feito no começo. O que eles fizeram? Veja. Porque no começo você conseguiria... Lockdown, desculpa, blackout. Você conseguiria segurar a doença e aí outra coisa que erraram tal. muito, Filete. Mantiveram a construção civil a todo vapor aqui na cidade de Santos e no estado de São Paulo. Mantiveram a construção civil, não tem sentido. Tinha que ter parado tudo realmente, de uma forma muito mais abrupta, para você poder segurar os casos, montar o hospital de campanha e aos poucos você vai liberando. Resultado hoje, o comércio está há mais de 70 dias fechado, Construção civil quebrado. Andou. A construção civil andou, só que ela não consegue vender os apartamentos, porque não conseguiu ter o andamento. A construção civil da parte pública, que é o grande problema, fizeram rodoviária, fizeram um monte de coisa, tinha que ter parado tudo. Tá todo mundo junto, fizeram a rua lá do Tolentino Figueiredo. Para isso tudo, para que não dá. Ou contamina ou não contamina. Não dá pra gente achar que meio contamina. Então, fizeram tudo errado de ponta a ponta. Por quê? Porque aqui nós não temos gestores capacitados. Você tem uma clínica veterinária, Filete, que eu muito me orgulho de falar que eu sou teu amigo, porque você é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço. Porque corajoso? Você trabalha... É corajoso. Você tem uma clínica veterinária 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é uma clínica médica para animais. Você colocaria para gerenciar a parte dos teus veterinários, vamos supor que você você queira tirar férias, seu irmão também, que você queira colocar eles para um gerenciador para os veterinários. Você colocaria alguém que não tem experiência nenhuma na área de medicina veterinária? Não. Não tem menor cabimento. Você contrataria um médico, que só é médico, para ser seu advogado no tribunal? Não. Ele não fez... Embora tenham médicos que tenham muito conhecimento do direito, mas não colocaria. De jeito nenhum. É porque é óbvio. Se você for construir alguma coisa, você vai contratar um engenheiro ou você vai contratar um veterinário? Com certeza, um engenheiro. Infelizmente, aqui na nossa região, nossa cidade, o gestor de saúde daqui não tem nada de formação na área de saúde. Nada. É outra coisa que é ilógica. É advogado. Veja, não tem a menor condição de você gerenciar algo. Não estou falando que tem que ser médico. Tem que ser um gestor de saúde, alguém com experiência na gestão de saúde pública. Pode ser um bioquímico, pode ser Por isso nós chegamos num lugar, 2 dias atrás, Folha de São Paulo, mostrando o caos que é Santos. Inclusive mostrou ali a Vila Gilda, maior favela sobre palafitas da Baixada... da América Latina. A maior favela sobre palafitas. Você acha que essas pessoas têm condições de ficar ali travadas? 10, 15 pessoas no mesmo barraco, com um telhado de zinco, de amianto, que seja, sem comida, sem condições de comer? Você acha que eles vão ficar em casa? Não tem fica em casa para eles. E tem que sair para ter o sustento do dia. Aquela parte na Vila Nova, que nós conhecemos bem aqui no centro de Santos, que são cortiços, um atrás do outro. Você acha que tem alguém com condições de ficar num cortiço? Eles não têm nem banheiro. Tem um banheiro coletivo para 80 famílias, mas não tem condições de ficar nesse banheiro. Eles usam pinico. Não é nem pinico, são baldes. Eles colocam no balde, fazem a necessidade do balde. A família toda faz o balde. O pai, a mãe, os filhos, todo mundo naquele balde. Porque é a condição que eles têm. Então, nós não nos preparamos, nós tapamos o sol com a peneira e a parte que você me perguntou, Filete, que é em relação ao comércio, ao empreendedorismo. Eu vou contar um caso meu, pessoal meu.
Há muitos anos eu brigo, porque Santos é uma cidade engessada, completamente engessada para você montar negócios. Eu acompanho desde 2014 como é que andam os dados do CAGED. Desde 2014 eu acompanho sempre. CAGED é um órgão do governo federal, que ele é um cadastro de empregados, é um cadastro do governo, e ele mostra quanto que mandaram embora e quanto contrataram. Vamos lá, de 2014 a 2019, sem pandemia, sem nada, Santos, somente a cidade de Santos, perdeu 20 mil empregos, segundo o CAGED. Isso equivale a dizer, bom, em 2019, criou 104 empregos. Se estivesse naquele ritmo de 2019, sem pandemia, sem nada, nós levaríamos 200 anos, não estou falando errado não, 200 anos para chegar ao que tinha em 2014. Ou seja, só em 2214 nós chegaremos no nível de emprego com o crescimento que estava, para voltar a 2014, 200 anos. Você acredita que são 200 anos? Bom, então eu vou contar um caso meu. Eu tenho um imóvel, isso é verdade, eu não estou contando uma historinha verídica. Eu tenho um imóvel comercial na rua Comendador Martins, esquina com a rua 13 de Maio, na Vila Matias. O imóvel comercial desde 1935. Um imóvel que está totalmente adequado, um banheiro para deficiente, com as rampas, a calçada, está em perfeito estado de conservação, de manutenção, impostos em dia, tudo em ordem. Ele é comercial desde 1935, já foi oficina mecânica, já foi marcenaria, já teve uma série de atividades. A região lá, eu tenho meus vizinhos, tem marcenarias, tem casas de placas e toldos, eu tenho oficinas que fazem retífica de rodas, tem oficinas mecânicas. Casa de bateria. Casa de bateria. Eu estou contando exatamente o que acontece ali. É uma paralela no canal 3, não é? Bom, uma pessoa que resolveu... Não é nada paralela no canal 3, era Comendador Martins, lá perto, depois da Rangel Pestana, lá pro final. Tem oficinas mecânicas ali em volta. É um lugar que não é nada residencial, um lugar de oficinas, dessa parte toda. Bom, um senhor que tem uma empresa que em vários lugares ele faz placa. Ele faz placas pequenas, não são nem aquelas placas grandes. A máquina dele é como se fosse uma impressora, não é maior que um fogão. Não é maior que um fogão. Consome energia de 1/5 de uma furadeira residencial. Não faz barulho, não tem cheiro, não emite fumaça, não emite cheiro, não emite ruído, nada. Ele resolveu locar. É comercial, tudo certo. Ele faz placas, pequenas placas, plaquinhas desse tamanho. Mandou até foto e tudo mais. Como nós fomos dar entrada na prefeitura, a prefeitura disse o seguinte: não pode fazer. Por quê? Porque esse cadastro não pode, esse tipo de atividade não pode. Porque eles entendem como se fosse uma fabricação, uma confecção de placas. Não faz todo, não tem solda, não tem nada, tá? Por quê? A culpa é do funcionário da prefeitura? Não, de forma alguma. O funcionário segue a lei. Porque pessoas que não entendem nada de fazer proíbem você empreender. Ou seja, ele ia contratar pessoas, trazer recursos para a economia local, dar emprego para as pessoas, e foi negado a ele. Aliás, falaram mais, nem adianta para o senhor procurar nessa cidade. Foi isso que falaram para ele. Olha, talvez na Zona Noroeste algum lugar que o senhor possa fazer, mas aqui não tente fazer. Para onde que ele vai? São Vicente ou Praia Grande? Ele já foi. Para onde? Para Praia Grande. Eu já falei aqui, já matei Já aqui. foi. Ele já foi porque são pessoas que estão proibindo. Quem está te dizendo que você pode trabalhar ou não é quem não produz. Ou seja, quem produz tem que ter autorização de quem não produz para trabalhar. E eu não estou falando do funcionário público que está seguindo a lei. A lei, ela foi feita pela Prefeitura de Santos, por esta gestão em 2018, e passou na Câmara de Vereadores, que passa tudo com uma tranquilidade total. Agora não venha reclamar a Câmara de Vereadores, que passa tudo lá. Tudo que o prefeito quis, passou. E passou. E vai continuar passando. Então, não esperem emprego nesta cidade, porque esta cidade vê com muito maus olhos o empreendedor. E eu luto com isso há muito tempo. Há muito tempo eu falo isso. Já fiz reunião na Câmara com quase todos os vereadores, eu já conversei, fui na Prefeitura conversar várias vezes. É sempre aquela história, não, realmente precisamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Nada. Enrolam.
empreendedor nesta cidade, eu afirmo para vocês, que é muito mal visto. Empreendedor nesta cidade, aquele que dá emprego, que gera impostos, paga impostos, gera riqueza para a cidade, ele é muito mal visto. Exceto aqueles que contribuem muito, que não vão contribuir mais, inclusive, porque já viram também nem eles, nem os que contribuíram muito com a cidade, nem eles vão conseguir mais nada. Então, por aí vocês veem como é que acontece. Estou dando o endereço, eu dei a atividade. Vejam, podem tentar colocar lá. Se quiser, eu coloco o KNAI para vocês também e mostro qual que é o KNAI que ele está usando, que é confecção de placas. Então, gente, é uma coisa que me assusta, Filete, porque você perguntou do comércio quando vai abrir, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Já tive várias reuniões, mais várias reuniões. Essa coisa da pandemia, nós pedimos coisas simples. Olha, podemos prorrogar, não é nem suspender. Suspende, mas depois paga. Taxa de placa? Pode. Imagina o cara estar dentro do shopping, muita gente não sabe, mas se paga taxa de placa para a prefeitura dentro do shopping. Continua sendo cobrado. IPTU, vamos adiar a cobrança do IPTU, vamos parcelar enquanto estiver nessa pandemia, estou com a loja fechada, vamos parcelar? Permitiram? Não. Bom, o alvará tem que pagar todo mês. Vamos suspender o alvará agora para pular para frente? Não. Ou seja, a quantidade de empresários que sustentam essa cidade quebrados hoje é muito grande. Fizeram um trabalho péssimo, e eu afirmo com todas as letras que o trabalho feito na saúde é péssimo, e é fato. É fato. Analise em qualquer lugar do mundo, e coloquem por 1 milhão de habitantes. Analisem e me falem se tem outro lugar que esteja pior que a cidade de Santos. Tanto é verdade que a cidade da Praia Grande, o prefeito da Praia Grande falou o seguinte: olha, eu gostaria de sair junto desses caras aqui. Eu gostaria de fazer só separado aqui, eu quero Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Eu não quero juntar com o Santos. Eles se virem para outro canto. Ele foi muito claro com isso. Não, se tirar de Santos, nós estamos amarelo agora. Ou seja, nós não fizemos o trabalho que deveríamos fazer. Nunca fizemos, isso é fato, eu acompanho desde 2014, são 20 mil empregos perdidos. A Petrobras saiu daqui também agora, sabiam disso? Os meninos não querem saber daqui da região. E não só esse, tem uma empresa de telemarketing, de uma série de coisas, que fica aqui no centro de Santos, 300 funcionários. Saiu daqui e foi para Sorocaba. Por quê? Porque ele é mal visto aqui dentro. E todo empresário sabe, todo empreendedor sabe, todo comerciante sabe que ele é mal visto. E não é o funcionário público. Aliás, o funcionário público na prefeitura, eles tentam fazer o possível. Mas as leis que colocaram aqui para travar, e eu só vejo uma possibilidade, talvez, espero que não seja isso, que é criar dificuldade para se vender a facilidade. Eu só consigo ver isso, porque eu não consigo ter lógica. Tudo bem que o pessoal não tem lógica para nada, tudo bem que o pessoal fez tudo errado, na pandemia você já nota que está tudo errado mesmo. É só ver o resultado. Vejam o resultado e contestem ou não. Falam, não, tá bom aqui. Não tá bom. Não existe lugar no Brasil per capita que tenha perdido tantos empregos. Não existe lugar no Brasil per capita que tenha perdido tantos empregos. Se tiver, me contem. Porque eu não achei lugar nenhum. Então nós estamos numa situação, Filete... Nós já vimos perdendo por causa do pré-sal também, né? Pré-sal... o Brasil já não é um país bom de liberdade econômica. Por causa do pré-sal, sim, não, aí foi um engodo, foi uma questão... Então, mas aí nós subimos e perdemos também. Perdemos também, claro, mas isso não foi 2014. Não, foi... o 2014 foi da crise do Brasil, mas sim, comparado com outros... Eu comparei... Nós já vimos perdendo, né? Eu comparei com o resto do estado de São Paulo. Peraí. Então, comparar com o resto do estado de São Paulo. Um estado forte. O Brasil perdeu, claro, houve uma queda, ninguém contesta isso. Nós tivemos governos federais que foram terríveis. Pessoas sem menor capacidade de elaborar uma frase contínua. Não estou falando que fazer um trabalho mais... A pessoa não tinha noção, né? Aquela pessoa que fala quem perder vai perder, quem ganhar não vai ganhar e todo mundo vai perder. É lógico, o estocamento, essas coisas. A pessoa era mandatária geral. Mas comparar com o estado de São Paulo todo, você nota... separar o estado de São Paulo e nossa cidade, a queda é muito mais brusca. É muito mais brusca. O estado de São Paulo ainda conseguiu andar durante esse período de 2014 e 2019.
Principalmente Só interior, que, né? Interior, sem dúvida. Mas outras cidades também, não precisa do interior. Vamos lá, mas interior teve o agronegócio, a gente vai falar essas coisas. Pegue cidades aqui da região, cidades que têm dificuldade até para se manter, mas que estão melhorando. Pega Bertioga, pega Praia Grande, como cresceram, como que fizeram. Pegue cidades aqui da região. Peruíbe também cresceu. Peruíbe. Mas veja, Praia Grande cresceu muito. Praia Grande cresceu muito. Então, minha preocupação, Filete, é que as pessoas não têm noção. O que é gerar emprego? Eles não valorizam quem gera emprego. Eles não valorizam quem paga impostos. Eles não valorizam quem produz. E vou voltar. Quando alguém que não produz quer cercear o direito do outro a produzir, a gente vê que está na coisa errada. A coisa está muito errada. Então nós estamos aumentando a quantidade de pessoas falidas. Nós estamos tendo 2 casos simultâneos. Nós temos a morte de CNPJ e de CPF, ao mesmo tempo. Nós não arrumamos nem uma coisa e nem a outra. Se falasse, bom, salvamos vidas e pelo menos quebramos empresas, mas salvamos vidas, em Florianópolis aconteceu isso, quebraram muitas empresas lá. Não estou passando mão na cabeça de ninguém. Quebraram muitas empresas em Florianópolis. Tem vários amigos lá. Eles fizeram isolamento total, né? Total, muita gente perdeu. Aconteceu. Mas verdade. acho que também não mais deu, assim, fizeram isolamento por uns 40 dias, aí deu para... Não, eles fizeram um bom tempo. Sim. Isolamento, realmente um lockdown de verdade, pararam o transporte. O transporte já voltou o comércio, eu falei no começo. Mas já deu para quebrar gente nesse curto espaço de tempo lá em Dá, Floripa? claro que dá. Tem gente que com 2 dias quebra. Sim. Aí quanto mais vai aumentando o tempo, mais vai quebrando. Sim. Você imagina quem está num shopping center, por exemplo, e continua pagando seus impostos, pagando seu condomínio, pagando tudo mais, pagando seus empregados, e não tem resultado. Então, o que eu digo é o seguinte, o Brasil, os alimentos são perecíveis, ele já é um né? país muito ruim em liberdade econômica. Eu, quando estive em 2002 na China, você já esteve na China também, a gente sabe que o país comunista ele tem pouquíssima liberdade social. Pouquíssima. A gente sabe que é verdade, os jornais são censurados, a televisão é só a televisão estatal, que tem vários canais, CCTV, tem um monte de CCTV, mas é tudo a mesma televisão, segue a mesma linha, não fala o que o governo quer e você escuta o que o governo quer. Ou é filme de desenho de guerra, ou é filme de guerra, isso é verdade. ou é o filme do governo, né? Isso é verdade. As notícias são as que o governo quer passar. É uma censura total, é uma censura social muito grande, não tenho dúvida. Liberdade social é muito ruim, não vou dizer que não seja. Mas a liberdade econômica é muito, mas é muito melhor do que a nossa. E aí é que está o ponto. Nós somos um país, estou falando de país agora, é o 144 de 180 países em termos de liberdade econômica. Nós estamos lá atrás, nós estamos longe. Por que a Austrália cresceu? Porque é o 4º país de liberdade econômica. Pensem em quem tem liberdade econômica, os países que têm, me fale apenas um, que tem liberdade econômica e está ruim. E me fale outro que não tem liberdade econômica e esteja bom. Só um, só 2, não, um só. Pega os 20 primeiros e os 20 últimos e veja. É simples assim. Nós temos que ter empresas. Empresa gera emprego, empresa produz, empresa gera impostos, empresa movimenta economia. E não ter simplesmente estatais como os temos hoje na cidade de Santos. Santos é o maior empregador da cidade, é a Prefeitura de Santos. São 12 mil empregos, 542 cargos comissionados. Muitos deles, a grande maioria, que não tem noção nenhuma do que está fazendo. Uma boa parte tem. A parte normalmente, com algumas exceções, que são os funcionários públicos que são cargos comissionados, normalmente têm uma boa ideia, não são bons. Agora, a grande maioria que é colocado lá politicamente, é só você ver, dê uma olhada como é que é dividido as secretarias em Santos. Dá uma olhada, vai no portal Transparência e veja. Metade é dividida por pessoas que são apadrinhados políticos, ou seja, dão apoio e sustentação ao governo, aquela história que a gente sabe muito bem como é que funciona, e outra metade são de amigos. Então você coloca dessa forma, é assim que é feita a divisão. Claro que essa divisão não pode dar certo. É claro que não se sustenta. É claro que uma prefeitura que gasta 11 milhões de reais por ano em aluguéis, 11 milhões de reais por ano em aluguéis. E olha, eu vou te falar, a grande maioria é desnecessário. Não é possível, com 12 mil funcionários, com 500 e poucos comissionados, quem colocou na Coab, por exemplo, 60 e poucos milhões de reais no ano passado,
Não é possível funcionar direito. Claro, nossos impostos são os mais caros. Mas sabia que nós estamos entre os 3 IPTUs mais caros do Brasil? Não estamos longe também, porque São Vicente também é caro, Praia Grande é caro e Guarujá é caro. Mas o restante do país não chega nem perto do nosso. Alguns lugares do Rio de Janeiro chegam, Brasília, alguns lugares chegam, mas o restante nem se compara. Então nós pagamos caro, muito caro, recebemos nada em troca e ainda temos cerceado o nosso direito, que é direito fundamental, previsto na Constituição brasileira, que atividade econômica é direito fundamental. É impossível uma cidade crescer quando você cerceia um direito de liberdade econômica. É impossível. E o resultado é esse que nós estamos vendo agora. O CAPAG, antes da pandemia, hein? Estou falando da pandemia. Agora deve ter explodido tudo que tem direito. O CAPAG, capacidade de pagamento da cidade, segundo o governo federal, só lá no Tesouro, no Tesouro do Governo Federal.gov.br, é o site do Ministério da Fazenda. É só dar uma olhada como é que está Santos. Você coloca lá a cidade que tem. O CAPAG, capacidade de pagamento, é como se você tivesse R$100 e está gastando 120. Porque é a mesma conta que estava lá. É o máximo permitido do... Já estourou, está no vermelho. O próprio governo coloca a taxa vermelha ali. Então, com essa pandemia, o resultado, morreu muita gente, não preservamos vida nenhuma. Morreu muita gente. É o pior lugar para morrer gente. Acabamos com as empresas e agora não vamos pagar funcionário público, porque não tem dinheiro para pagar funcionário público. Já não tem, João? Eu acredito que vai ser mais ou menos em julho já vamos ter resultado. Julho. Nós estamos em junho, mês que vem. Então, pela forma que está, porque veja, você não pode pegar empréstimo para pagar funcionário público. Não pode. Tem que ser o dinheiro arrecadado com IPTU, com Exatamente. ISS, enfim. De IPTU, nós já perdemos muito. Muita gente pagou no começo do ano, antecipado, aquele negócio tudo. Mas só de tributos em abril, peguei abril, tá? Não peguei nem maio. Maio é pior ainda. Mas em abril, a cidade perdeu 35 milhões de reais em tributos e taxas. 35 milhões de reais. É mais de 1 milhão por dia. E ela continua aumentando essa perda diária. Então, todo dia a prefeitura perdendo milhão. A prefeitura perdendo, veja, não é o gestor da prefeitura que está perdendo, somos nós. É nosso dinheiro. Enquanto a gente não entender que quem manda é a população, e eles são funcionários nossos, que nós elegemos, nós escolhemos para administrar o nosso patrimônio, que é a nossa cidade, a coisa não vai funcionar. Enquanto pessoas que não geram, não produzem, continuarem cerceando de quem produz, a coisa não vai andar. Bom, o programa é transmitido agora ao vivo às 13h30, com reprise ou representação às 23 horas e também à 1h da manhã. Você já sabe, canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, também pelo www.tvcomsantos.com ou pelo Facebook da TV nesse horário ao vivo. Os programas também são reprisados aos sábados e domingo, às 21 horas e à 1h da manhã. Nós vamos a um breve intervalo, continue participando se você assim desejar, pelo 13 para quem está fora de Santos, 99711-5545. Muita gente está mandando mensagem, a gente está tentando agrupá-las, muitas pessoas estão me mandando 2h31, 2h32, 2h29 e a gente não consegue lê-las, né? Mas enfim, estamos abertos a que você entre aqui no nosso WhatsApp e participe do programa. Eu vou enviar as perguntas para o João Vilela para que a gente possa debater no segundo bloco. É muito rápido e já voltamos. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Estamos de volta na Ação em Reação nessa sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, com João Vilela, empresário, advogado e pré-candidato à Prefeitura de Santos pelo Partido Novo. Muitas participações. Aqui nós temos aqui a Regina do Novo, meu prefeito, mandando um abraço para você. O Marcelo também, o programa está ótimo. O Rafael, a prefeitura já tem prefeitura, João Vilela, atrasando o pagamento de funcionários aposentados, né? Mas não falou qual a prefeitura. Eu sei qual, estava há 2 dias atrás, um monte de gente na porta da prefeitura de São Vicente que não recebeu. Não sei se é disso aí ou o que é, mas tinha um pessoal lá. Então já tem prefeitura atrasando os aposentados, né? Se você souber, Rafael, São Vicente. Então o Rafael está falando que a prefeitura de São Vicente já está atrasando o funcionário do salário dos aposentados. É o que o Rafael está falando aqui, nós vamos investigar, mas o João está falando também, né? Eu admiro o João, vou votar em você, um forte abraço ao Ademar da Estiva. Obrigado, Ademar. O Rick Santos, fala para o João, 1 milhão de pedra por dia, mas quem está no guarda-chuva é o Paulo Alexandre, tá tudo de boa. É o Rick Santos brincando aqui comigo, está chovendo com o pessoal, né? O Alcindo, ótimo programa, diga ao João ficar tranquilo, não faltará dinheiro para pagar o funcionalismo. Os radares e a CT estão funcionando a todo vapor. Avante João, avante prefeito. Obrigado. Adel, estou gostando muito de você, Filete, o que você falou na abertura. Você falou na abertura com muita propriedade, João Vilela também. Aqui, estou gostando do que vocês estão falando, agora é correr atrás do prejuízo. Parabéns, estou gostando do que o João explanou sobre a nossa cidade. O Ricardo Pérez está mandando um abraço para você. O João Vicente, é pura verdade. Antes dessa pandemia, o centro de Santos já parecia, João Vilela, uma cidade fantasma, com tantos comércios fechados. Vai ver que é por essas dificuldades. Com certeza. É o João Vicente. Com certeza. A burocracia, João, é absurda. Quando você tem burocracia é o pai e a mãe da corrupção. Todo lugar tem muita burocracia, pode ter certeza que tem coisa por trás para facilitar. A gente sabe muito bem, quem é mais antigo que nem eu, você, o Filete, não sei você quantos anos tem, tá? Mas a gente sabe como é que era difícil você pagar, por exemplo, o IPVA de um carro ou o licenciamento de um carro. Agora você vai no banco, não tem burocracia nenhuma, resolveram isso. Então você não tem tanto trabalho, nem tanta burocracia, nem tanto custo. Então o grande diferencial é esse, nós temos que fazer as coisas por declaração. Fazer rapidamente, leis fáceis de se entender, de empreender. Veja, se você não está afetando nada ao redor, tem que ser muito rápido, tem que ser automático. Se você não tiver nenhum dano, tem muito barulho, é uma coisa, se você polui alguma coisa, é outra história. Mas se você não há nenhum dano que você produza, só benefício, olha, mas não tenha dúvida que tem que ser colocado. Se tem algum dano, você tem que ter realmente o sistema para você poder gerenciar, para não atrapalhar mais ninguém. É assim que a sociedade funciona. A Rose, já mudou o assunto, Filete, mas foi assunto do começo do programa.
Falei, eu não concordo em cancelar o transporte público como foi feito em Florianópolis, porque para o pobre é o único meio de locomoção caso precise atender um filho ou um familiar para o hospital, uma causa inesperada. Não dá para pensar só na cabeça de quem tem dependência ou veículo próprio. Eu concordo, é duro mesmo, é difícil mesmo, mas aí se precisar de algum auxílio de saúde, tem que ter ambulância. E aí é a ambulância que vai funcionar. Porque, infelizmente, o ônibus... Ela falou na questão disso, mas talvez e no mínimo, Uber, Cabify, táxi, no 99, mínimo, né? no mínimo, você tinha que ter mais ônibus, vamos pensar bem, vamos supor que mantenham os ônibus, mas tem que ter muito mais ônibus e a lotação do ônibus tem que ser muito pequena, para você não encher o transporte público e, aliás, tentar que as pessoas, mesmo na Inglaterra, o que aconteceu, em outros lugares, a venda de bicicleta e a locação de bicicletas dispararam, porque eles querem evitar que as pessoas peguem o transporte público. Aqui foi o contrário, aqui eles fizeram tudo para que você não andasse de carro. É o contrário que tem que ser feito. É as pessoas no carro. Aliás, só para concluir essa questão de transporte, as propagandas que tinham em 1918, na época da gripe espanhola, era para você comprar um carro de lojas vendendo carro, colocando a propaganda para você não pegar a influenza. Porque o transporte coletivo era já... Imagina, isso em 1918. Quem que se conhecia em 1918 se conhece hoje de saúde pública. Então as pessoas perderam a noção. Em 1918 também, aqui na cidade de Santos, foi feito, por causa da gripe espanhola, a cidade foi assolada por uma gripe espanhola, durante 2 meses, morreram cerca de 800 pessoas aqui em Santos, na gripe espanhola. É bastante gente, é muita gente. E imagina a população da época. E fizeram um hospital de campanha no Macuco. Sabia disso, Filete? Sabe quem fez? Dr. Guilherme Álvaro, que era o gestor aqui da região, que era um médico, entendia muito, fez todo um trabalho. E 2 meses depois, já tinha acabado com a pandemia, já tinha voltado tudo ao normal, porque fizeram um trabalho. Morreu muita gente? Morreu muita gente. Imagina, o que era uma UTI em 1918? Né? Que equipamento? Não tinha quase nada. Era uma cama mesmo só. Era uma cama e alguma coisa que o pessoal usasse como paliativo. Mas esse é o diferencial. Eram pessoas de outro nível gerenciando a cidade, apesar da situação ser mais complicada por você não ter estrutura nenhuma, você ter pouquíssimo conhecimento na época, mas eles conseguiram fazer um trabalho ainda melhor do que nós 100 anos depois. Hoje seria o nível do Vitor Moran, o comentarista que usava cabalística e tal, faria 80 anos, saudades do Vitor Moran, que ele esteja bem na morada eterna, grande Vitor Moran, né? Bom, temos participações aqui, o meu amigo João Domingos Neto, outro dia eu mandei a mensagem para ele, ficou bravo comigo, calma João Domingos, a mensagem preventiva, a prevenção às vezes é melhor que, né, o curativo, quando a gente pode prevenir alguma coisa. Eu gosto muito do João Domingos Neto. Meu amigo, ele ficou bravo comigo porque eu mandei uma mensagem para ele, prevenido de um problema que poderia acontecer, ele ficou bravo comigo. Olha, eu vou te falar, além de ser um grande gestor, um grande gestor, um excelente dentista, é uma pessoa com coração fora de série. Me ajudou muito, muitas pessoas, amigos meus, que, vou te falar, pessoas na Santa Casa que estavam lá e precisavam de alguma orientação, eu ligava para o João Domingos, ele ia lá, conversava com a pessoa. Olha, é a pessoa orientava. fora de série. Meu amigo especial. João Domingos, me desculpa se eu fiz alguma coisa que você não gostou, a gente está brincando aqui. João Domingos, pergunta para o João, se ele fosse o prefeito de Santos, já teria aberto a economia da cidade? Dessa forma, não. Do jeito que está a situação hoje, não. Mas teria travado muito antes as coisas, teria feito um hospital de campanha em apartado, num lugar plano, sem elevador, trazendo todos os recursos possíveis para a gente fazer um trabalho certo. E aí, você fazer um trabalho de não juntar essa feira toda, o transporte coletivo, tudo que a gente falou até agora, tem que ser o oposto disso. Claro, aí você começa a voltar aos poucos, o quê? O que gera pouca aglomeração. E você vai aumentando aos poucos, com mais transporte público, com menos aglomeração, com um sistema explicando para as pessoas como tem que ser feito, orientando as pessoas. Esse que é o ponto importante, tem que orientar. Por que você acha que o rapaz com stand-up paddle na praia vai contaminar alguém, um rapaz surfando? Deixa o rapaz surfar na praia, deixa as pessoas andarem, as pessoas ficarem longe uma da outra, orientando, fala, gente, fique longe, ande no jardim da praia. Veja, nós passamos dias lindíssimos, a vitamina D é importante para as pessoas, não é questão, vou andar na praia ou não, não é isso. Não é isso. Não é colocar prioridade ou não. É algo importante para as pessoas. Tem muitos senhores, muitas senhoras que moram, vocês sabem disso, que moram em kitnets, que você abre a janela, dá de frente para outro apartamento só.
Não tem iluminação natural, não tem nada, as pessoas perderam, inclusive. Aí o que eles fazem? Bom, não posso andar no Jardim da Praia. Não pode. Então eu vou no supermercado e compro um limão agora de manhã, que eu tô sem dinheiro também. Aí você volta à tarde e compra um tomate no supermercado de novo. Quer dizer, olhe a quantidade de pessoas que estão no supermercado e vejam. Olha pra sacolinha dos caras. Fica vendo o noticiário o dia inteiro, só fala de morte, não, morte. O noticiário, então, morte, é algo terrorista, A pessoa né? deprime, né? Porque só fala de morte, morreu. É algo morte, que também... morte, desvio. Você tem que orientar da forma certa, filha. São 3 coisas que a gente tem que orientar. 3 coisas. Distanciamento das pessoas, usar máscara, profilaxia, limpeza, utilizar álcool spray, álcool gel, álcool líquido, álcool de tudo quanto é forma para limpar, lavar as mãos, tomar banho, separar a roupa, não entrar com o sapato em casa. Tudo que a gente deve fazer, não ter, por exemplo, acumulado esses problemas todos em cortiço, não ter acumulado esses problemas todos em palafitas, essas coisas todas tinha sido feito antes, né? Agora não daria para fazer nada, porque já não fizeram mesmo. Então, o carnaval poderia não ter sido cancelado, porque já sabiam no carnaval já se sabia e gastaram quase 5 milhões de reais do dinheiro público em Santos, no carnaval, sem licitação inclusive, mas já se sabia, tanto é que já no dia 26, quarta-feira de cinza de fevereiro, já tinha o comitê em São Paulo instalado da Covid. Já se sabia que ia contaminar muito. Tanto é verdade que todos os lugares que colocaram dinheiro público, muito dinheiro público em carnaval e aglomeraram muita gente, são os lugares que estão com o maior problema hoje. É só dar uma olhada no Manaus, é só dar uma olhada como é que está Recife, Ceará. Está uma situação também complicada, de Fortaleza complicadíssimo, Ceará está complicadíssimo. Você vê São Paulo, Rio de Janeiro. Veja os lugares que não colocaram tanto dinheiro no carnaval, também teve um fator influente. Todo problema complexo não tem solução simples, as soluções também são complexas. Não é um fator só, são muitos fatores, mas que nós, infelizmente, o fato, para morrer 500 pessoas aqui na Baixada Santista, erramos muito, erramos feio. É o Jorge Vicente, mandando um abraço para você, João, e a Luciane Borges pelo Facebook. A OCIP SOS mais de Rua, que eu já fui vice-presidente, também sou sócio, gostaria de saber, essa é a pergunta da Luciane Borges, se o candidato João Vilela tem alguma política para a saúde e bem-estar dos animais na Baixada Santista, hoje totalmente aparelhada por um grupo que nem de longe tem a expertise e o conhecimento adquirido em trabalho de campo dentro das comunidades mais pobres da região. Somente apoia os apaziguados. Um forte abraço para você, Filete, e para o João Vilela. Ela sabe por que ela está perguntando isso, porque a gente sabe como é que funciona. Hoje, infelizmente, não é um trabalho com equidade. É um trabalho específico para alguns grupos, realmente. Ela fez a pergunta e deu a resposta no mesmo lugar, viu? E ela está certíssima. Certo. A Rose, adorei você nessa última pergunta que agora o João está respondendo. Parabéns, então tá coisa. A Flaviane, você é vice do João Vilela? Não, o João Vilela é meu amigo, né? É meu amigo aqui, mas não sou vice do João Vilela, não. O vice do Novo, quem é o vice do Novo? É o Raul Rosa. Raul Rosa, beleza. O Novo, ele passa por processo seletivo. E, na realidade, eu não sou pré-candidato, eu passei no processo seletivo para prefeito. O Raul também passou no processo seletivo para prefeito. É um processo dificílimo. Os vereadores... Não existe candidato a vice-prefeito, né? Existe candidato a prefeito. Então, vocês fizeram a composição, não é isso? Não. Ele passou no processo seletivo. Não, então, passou para prefeito. Não existe processo seletivo para vice-prefeito, né? Existe processo seletivo para vice-prefeito. Para vice-prefeito também? E ele passou de quê? De prefeito? Para vice-prefeito. Ah, teve o de prefeito, teve de vice-prefeito? Exatamente. Ele foi indicado para vice-prefeito, ele participou, teve que passar... Eu pensei que era todo mundo para prefeito e olha, fazer eu vou falar para vocês, é difícil, teve que estudar muito, ele é um cara extremamente competente, uma pessoa que morou no exterior muitos anos, um excelente administrador, um excelente empresário, inclusive, também. Mas esse os vereadores, Filete, passaram um processo seletivo de vereadores, eu acompanhei, o processo seletivo para vereador foi dificílimo. Então, realmente, quem está lá é porque passou por uma bateria de testes que eu garanto para vocês, de vereador é mais difícil que a prova da OAB. Caramba, não é fácil não, né? É mais difícil. Bom, a Maria Lúcia Filgueiras está mandando um abraço e tudo vai passar graças ao Senhor Jesus, mas nós gestores falharam, né? O Elton Monteiro, Filete João Vilela, realmente o governador Dória quer decidir todos os atos. Eles se anteciparam ao caso da pandemia ao presidente Bolsonaro. Você, sem citar nomes, comentou isso. O Bolsonaro não manda, os prefeitos são influenciados pelos governadores do seu partido. Assim não dá, o presidente Bolsonaro que é o chefe da nação, ele que deveria ter governado e tomar o caminho. Agora o governador fala, prefeito desmente,
o governador fala, o presidente não aceita, ficou realmente, como você falou, uma bagunça. O bagunça. Que era para ser um tribunal constitucional, virou um tribunal político. E a gente vê pelos atos o que tem acontecido. Os governadores também estão brigando por uma política de 2022 para ser reeleito. Começou a ter uma briga política que só desgastou o país. No momento de pandemia, só travou mais ainda o país. E não dá para achar que tem um certo e um errado nessa hora, não, viu? Tem muita gente errada. Tá certo, mandar um abraço para o passarinho aqui que está citando. O Daniel Silva, gostaria que perguntasse ao João Vilela, na opinião dele, sobre a votação de ontem na Câmara, que não aprovou o PL em regime de urgência para fiscalização dos gastos com Covid. Qual o tamanho dessa parceria entre o Executivo e nossos vereadores? Pois é, esse é que é o grande problema, né? Agora virou uma briga na Câmara também, porque eles estão vendo que o resultado é muito ruim. E muitos vereadores não vão conseguir nem se eleger, porque você tem esse problema que você não está... Agora a conversa ficou ruim. Aliás, a conversa ficou ruim para todos os lados agora, né? Porque está tudo tão travado na cidade que ficou de uma forma absurda. Aí no governo federal a mesma coisa. Por exemplo, numa cidade como está hoje, na sua visão, esquece que você é pré-candidato a vereador, a prefeito. Numa visão ficou pior para o vereador que vem com um pouco da máquina, com um pouco do recurso, para quem é novo? Você acha que, por exemplo, assim, o Guto Brito, pré-candidato, vamos dizer assim, outros pré-candidatos que nós temos por aí, a única coisa, você acha que eles têm mais chance, do que os vereadores que já estão lá? O que as pessoas têm que analisar, isso qualquer votação, isso é uma coisa que eu falo há muitos anos, é o seguinte: quando a pessoa vai votar em alguém, analisa a vida pregressa dessa pessoa, o que ela fez até aquela data. Dificilmente alguém que fez coisas boas, que não utilizou de forma errada a máquina pública, vai fazer coisas ruins. E o inverso também é verdadeiro. Então você tem que analisar como se fosse contratar uma pessoa para administrar os seus bens. Você analisa o que ela fez. Olha, essa pessoa fez isso, ela foi dessa forma a vida toda. Então, a chance dela fazer alguma coisa bem feita é essa. Ou a pessoa viveu sempre de carguinhos públicos. Sempre dessa amarração política que nós conhecemos. Se viveu sempre dessas amarrações políticas que nós conhecemos, a chance de fazer a coisa e continuar vivendo essa amarração política, ela não é capaz de produzir sozinha. Ela depende desses conchavos. Se ela depende desses conchavos, ela vai continuar dependendo, porque ela não sabe fazer outra coisa a não ser isso. Então sempre foi secretário de qualquer coisa, foi não sei o que. Essas pessoas, infelizmente, com raras exceções e honrosas exceções, claro que toda regra tem sua exceção, e essa é uma delas, não generalizo nunca, porque tem gente muito boa também. O grande problema é esse: nós temos que analisar a pessoa e os fatos que ela produziu e as ideias que ela tem. Se adequadas a você, você vote. Não é, não vote. Eu gosto assim. Um grande abraço a vocês, Gustavo, da TV Com. Aqui é o Gustavo, conhecido de vocês. O que o João diz da declaração dada recentemente no Ação e Reação pelo Rodolfo Amaral, de que a grande maioria dos candidatos a prefeito de Santos não estão aptos e não tem condição nenhuma de administrar a cidade. O Rodolfo tem razão. Ele sabe a dificuldade que é administrar uma cidade. Infelizmente, nós estamos há muito tempo sem ninguém preparado para administrar cidades. É algo complexo, é algo extremamente difícil administrar uma cidade, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida disso. Você influencia a vida de muitas pessoas, de muitas empresas, o dia a dia das pessoas. Concordo com ele plenamente. O Rodolfo sabe como que são feitas as coisas na nossa cidade em todos os tempos. Ele sabe muito bem. Joaquim Fernandes, manda um abraço, primeira vez que participa aqui. Ele está falando, não é o Joaquim advogado, sim. Como o vereador Zé Macaco passou no processo seletivo para vereador na cidade de Santos no passado? Não, porque não tinha, né? Não tem, é só o Partido Novo que tem processo seletivo. É o único partido que tem. A gente não usa fundo eleitoral, fundo partidário e tem processo seletivo rígido. E olha, é rígido, pode ter certeza disso. Bom, nós vamos ter o evento amanhã com o Paulo Eduardo Costa, lá do Instituto Histórico Geográfico. Ali a Cristiane Santos cantará no Jardim do Instituto para toda a vizinhança. Não é para se aglomerar lá na porta e tal. Você vai pelo Facebook do Instituto Histórico Geográfico de Santos e você acompanha a Cristiane Santos, que vai cantar. E que você é vizinho de lá, daquele comércio, tem um supermercado ali embaixo, tal, tem uma farmácia, tem uns prédios ali, você acompanha ao vivo. Quem não mora ali perto, acompanhe pelo Facebook do Instituto Histórico Geográfico São Vicente, Paulo Eduardo Costa, Locomotiva Vicentina. Olha, Paulo Eduardo Costa, de parabéns, sempre com ótimas ideias, uma pessoa olha, essa pessoa está no lugar certo. Ele é culto, ele é uma pessoa inteligente, interessada, produz. Realmente o Paulo Eduardo está de parabéns.
Bom, temos que encerrar o programa aqui, muitas participações, o Uriel Vilas Boas mandando um abraço, que não se identificou falou, ótimo programa, primeira vez que participa também, então eu não tenho o nome aqui, eu estou mandando um abraço aqui. O Paulo Dado Costa, muito obrigado. Obrigado, Paulo, você que merece seus elogios, porque não deixou nesse momento a cultura cair, né? Então, graças a Deus, parabéns. A Karen Kodoc mandando um abraço, o João Domingos mandando uma figurinha para mim, o Rick Santos, a Michele Tiziane, o Rafael, a minha mãe, Dona Guadalupe, o João tá falando aqui do MTU, tá falando aqui que temos que trabalhar com transporte digno e mais respeitoso com os usuários. Eu me chamo Ricardo, o João tem toda a razão quando fala sobre o ônibus. Você também, no começo do programa, Filete, incharam os bancos e incharam os ônibus também. Bom, um abraço a todos, fiquem com Deus, né, e com a nossa assistência à programação. Excelente final de sexta-feira, excelente final de semana a todos.